verso 1 ao 10. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Os irmãos vão recebendo aí, os meninos vão recebendo, mas como é o encontro das mulheres hoje, vamos chamar essa mensagem de conduzidas pela promessa. Conduzida pela promessa e não pela sentença. Diz assim: e foi-se um homem da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu 3 meses. Não podendo, não conseguindo mais escondê-lo, tomou para ele uma arca de junco, ou um cesto de junco, e o revestiu de betume e piche, e pondo nele o menino, colocou entre os juncos à margem do rio. A sua irmã pôs-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas servas passeavam à beira do rio. Vendo ela o cesto no meio dos juncos, mandou a sua serva buscá-lo, e abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorou. Então ela teve compaixão dele e disse: este é um dos filhos dos hebreus. Então a irmã do menino perguntou à filha de Faraó: queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? Respondeu a filha de Faraó: vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Disse-lhe a filha de Faraó: leve este menino, crie-o, e eu te darei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Você pode dar um glória a Deus pela sua palavra? Apesar do nome não ter sido mencionado nesse capítulo, a gente está falando da mãe de Moisés. A gente está falando de Joquebede. E algumas chaves poderosas que a gente pode aprender a partir da vida dessa grande mulher. Mas para a gente entender toda a postura, todos os desafios enfrentados por Joquebede, eu decorro rapidamente com você o que o capítulo 1 do livro do Êxodo ele nos informa. No capítulo 1 a gente está tendo uma informação aqui, pastor Guilherme, que José está morto. José, que nesse momento da história estava como governador no Egito. A gente sabe, José foi o menino que sonhou em Canaã. Lembra disso? Ele tem sonhos, compartilha com sua família, compartilha com seus irmãos. Em todos os sonhos de José, a posição dele sempre era superior, uma posição de liderança em relação à sua família, aos seus irmãos. E quando ele compartilha desse sonho, Karen, os irmãos ficam inflamados. O coração dos irmãos se tranca. A inveja agora vai se acender no coração dos irmãos contra José. Em um momento da história, o seu pai manda que José vá trazer notícia dos irmãos que estão apacentando as ovelhas. E a gente sabe que nesse episódio, José está vindo de longe, pastor. E a intenção dos irmãos agora é armar contra José. E assim poder matar José e calar o sonhador. José vem se aproximando e agora o contexto é esse. Os irmãos estão querendo matar José. A gente sabe que agora José vai ser lançado numa cisterna e aqui começa algo muito interessante, porque alguém quer matar
outro já acha que não dá para matar, tem que vender. E olha que interessante aqui, eu costumo dizer que nesse cenário aqui, pastora Suzana, José está lá no fundo de um poço. Eu vou repetir, fundo do poço. Até então, o sonhador. Mas nesse momento aqui da história, José está no fundo de um poço. Eu olho para essa cena, Karen, e eu costumo imaginar, pastor Guilherme, José dando uma voltinha lá no fundo do poço. Não é não? E pensando assim, está um pouco diferente do sonho, né? Está um pouco diferente, não está não? E eu olhando para isso aqui, e só os crentes maduros vão entender o que eu estou falando aqui, né? Pensa aqui comigo. Quem nunca deu uma voltinha lá no fundo do poço, não é, gente? Só eu aqui, né? Não, faz um sinal discreto aqui para eu não me sentir sozinha aqui, né? E quando a gente está lá, geralmente contradiz com aquilo que Deus prometeu. Mas eu gosto disso porque Deus não precisa de cenário favorável para cumprir a promessa dele na minha e na sua vida. José está lá no fundo do poço, e eu olhando para esse texto, eu costumo analisar isso e pensar aqui, pastora Suzana, José lá no fundo agora e escutando os irmãos, vende, mata, suja a túnica, conta uma mentira, o que a gente vai fazer aqui? Talvez os que estão aqui mais inflamados contra José estão dizendo agora para o sonhador, sonha agora, José, sonha agora, José. Talvez alguém está apontando aqui para José e está dizendo, ponto final, José. Você consegue observar essa cena aqui comigo? Imagina aqui, José lá no fundo do poço, os irmãos aqui olhando para José e dizendo, ponto final, José. Ponto final, José. Às vezes parece com a nossa vida, né, Karen? Ponto final. Sonha agora, acabou. Ponto final. Mas quem está aqui, gente? Assentado num alto e sublime trono. Aquele que governa a minha e a sua vida. Aquele que está sentado sobre todas as coisas, vai liberar uma palavra agora e vai dizer ponto final, nada, José. É ponto de partida. É ponto de início. O propósito só está começando. É bem verdade que vai passar uma caravana e os irmãos estão achando que estão se livrando de José, vendendo José para a caravana. Mas quem está assentado no trono está dizendo, José, a carona para o propósito está chegando aí. Embarca nela aí, vai. Cadê você para receber essa palavra? Oh glória, alguém está olhando o teu momento e está liberando, acabou, mas Deus me trouxe aqui para dizer, aguenta, suporta, só está começando. Ninguém tem o direito de colocar um ponto final na tua história, só o Deus da tua vida. E eu trago uma palavra, não acabou. A gente sabe que José embarca nessa caravana, é vendido. Para sintetizar aqui, da prisão, ele chega ao governo do Egito. A gente sabe que uma crise assola a terra, mas agora nessa condição de governo, quando ele traduz aqui os sonhos de Faraó, ele assume o governo no Egito, e a crise está assolando a terra, está todo mundo sem comida, não se havia aonde comprar, por mais que se tivesse recurso, a terra está trancada. Mas para José a terra está aberta. Só o Egito, por causa da presença de José, vai provar do favor do Deus que José serve. O mundo está em crise, mas por causa de José, dentro do Egito, o Egito está usufruindo do favor do Deus que José serve. Como eu não vim a passeio, eu não gosto de perder a oportunidade de profetizar. Cadê você para entender que por causa de você, naquele ambiente, algumas portas continuam usufruindo do favor da presença que você carrega? Não, eu vou repetir. Por causa de você, a casa está de pé, a família está de pé, a empresa está de pé. Por causa de você, por causa do Deus que você serve, por causa da presença que você carrega, alguém está sendo ofertado, está sendo abençoado por causa da tua presença.
recebem uma terra muito boa no Egito. E eles agora vão morar no Egito, de posse dessa terra. Mas o tempo passa. José morre. Os mais antigos morrem. O faraó do tempo de José morre. E a condição do povo hebreu agora vai ser alterada. Eu vou repetir isso aqui. A condição do povo hebreu vai ser alterada. Enquanto José está vivo, o povo hebreu que veio de Canaã é bem-vindo e bem vistos no Egito. Mas quando José morre, a condição do povo é alterada e agora o povo está escravo dentro do Egito. Mas há algo interessante no capítulo 1, verso 7, que vai dizer que mesmo com a condição alterada, o povo hebreu continuava crescendo, frutificando e florescendo. Eu vou repetir. A condição agora tinha sido alterada, pastor Guilherme. Não mais bem-vindos, não mais bem vistos, mas agora escravos. Mas capítulo 1, verso 7 vai dizer que o povo continuava crescendo, multiplicando e florescendo. Alguém já consegue entender o que o céu está liberado? Condição alterada não altera a promessa. Cadê você para entender? A condição pode ter sido alterada, mas a promessa está intacta. Eu vou repetir, ela não perdeu o prazo de validade, ela não sofreu alteração, ela está intacta. E vou dizer, está de pé, está de pé, está de pé. Condição nenhuma vai impedir você de crescer, multiplicar. E oh glória, cadê você para entender? Oh Ana, o salário diminuiu, a condição foi alterada, as coisas não estão boas, mas a promessa te garante, a promessa te garante, vai crescer, vai crescer. A gente viu muito isso, pastora Suzana, em tempo de Covid, em tempo de crise, em tempo de pandemia, pessoas desesperadas, e o povo de Deus, muitos testemunhos chegando, que a bênção se manifestava dentro da casa de muitas famílias. Nossas casas foram guardadas. É bem verdade que assim como a minha casa, algumas pessoas sofreram luto, porque a crise do Covid, a pandemia, não bateu só na casa de ímpios, mas alcançou todos os povos, todas as religiões, todas as condições financeiras. Sabe por quê, gente? Aqui nessa Bíblia está escrito assim, que os dias dos homens estão contados e não poderão ser alterados. A gente cumprindo o nosso propósito aqui, Deus nos chama. Chamou o meu marido com 43 anos de idade. Já no meu caso, anemia severa, uma condição de saúde muito debilitada, tive Covid e não senti nada. Porque sem a permissão de Deus, ninguém te toca. Cadê você para entender? Zeramos agora setembro foi embora, outubro chegou, e eu costumo dizer que a gente tem atravessado processos tão difíceis que alguém pode ter falado na virada de 2022 para 2023, não vou aguentar, não vou suportar. Mas dá uma olhada aí, dá uma espiadinha nesse querido que está cultuando com você, nessa querida que está com a gente no outubro, dá uma olhadinha, diz para ela, né? Achou que não ia aguentar, né? Achou que não ia aguentar. Olha você aqui no outubro rosa, olha, viva, adorando, celebrando. Glorifica a Deus pela vida dela. Se você pudesse entender que muitos laços foram cortados, que muita intenção de morte foi frustrada, se você pudesse entender, tem uma placa assim na tua frente, na tua vida, sinalizando as ordens aqui para o reino espiritual. Não toca, não toca, não toca, não toca, não toca, sem a permissão do Deus que você serve, ninguém te toca. Está guardado. A condição do povo foi alterada,
Mas eles continuam crescendo, a ponto do crescimento deles incomodar o novo faraó que está no trono agora. Faraó, incomodado com o crescimento, com medo agora dos hebreus, que já estão numerosos sobre a terra, se juntarem com outros povos e virem agora guerreando contra o Egito, ou ainda com medo dos hebreus se evadirem, saírem do Egito, e assim o Egito perdesse a mão de obra dos hebreus. Movido por esse medo, por causa do número poderoso dos hebreus no Egito, Faraó agora vai tomar 3 ações contra o povo hebreu. A primeira dela, em síntese, é mais ou menos assim: ele vai dar uma ordem agora para que a carga de trabalho fosse aumentada, que as punições fossem mais severas, para que com isso eles ficassem cansados, esgotados, e assim não crescessem, não se multiplicassem. Eu vou trazer aqui numa síntese uma frase que crente conhece, só os mais maduros. Eu não sei se essa geração mais nova conhece não, mas a gente aqui, o mais maduro, vai saber assim, ó, alguma coisa assim na vida de crente raiz, é assim, ó: aumenta a luta. Não, isso aqui você nunca ouviu falar, não? Quando a gente parece que não tem como piorar, piora. Parece que a luta aumentou e aumenta mesmo, não é não? Quando a gente pensa que não tem como piorar, piora. Mas a gente acabou de falar aqui, né? Tá vivo, né? Você achou que essa luta fosse te matar e você tá vivo, né? Deixa eu te informar, prova não mata crente. Eu gosto de esclarecer isso aqui. Prova não mata crente. Prova disso é essa querida que está sentada do seu lado. Se ela pudesse testemunhar de quantas guerras ela vem, se ele pudesse hoje testemunhar de quantas guerras ele vem, e olha ele aqui no culto de quarta, sobrevivendo, rompendo, vencendo. Dá uma catucada de leve para ele. Você tem comunhão com esse querido? Diga para ele: luta não mata crente não, meu filho. Luta ou dificuldade não mata crente. Lembra comigo aqui, Karen, daqueles 3 jovens hebreus lançados numa fornalha agora, que foi 7 vezes aquecida, pastor Guilherme, pastora Suzana? A ordem do rei agora era: aquece a fornalha 7 vezes mais, porque os 3 jovens não adoravam outro Deus que não fosse o Deus de Israel, e o rei agora revoltado vai sentenciá-los, e a ordem do rei é agora: aquece a fornalha 7 vezes mais. Agora eu costumo olhar para o texto e pensar: fogo por si só, fornalha acesa, se jogasse lá já ia morrer todo mundo queimado. Mas essa é a tática antiga de Satanás, não perder a oportunidade de te matar e ter certeza que você está mortinho da Silva. E aqui a ordem dele é: aquece 7 vezes mais. E para piorar a situação ainda é: amarra os pés, amarra as mãos. E deixa eu liberar o que o Espírito me impele nessa noite. Tem gente que chega nesse culto de quarta e a sensação que está é essa, pastor: fornalha acesa e pés e mãos amarrados. Eu vou repetir: a sensação que está por causa do auge da luta é que está dentro de uma fornalha acesa e pés amarrados, mãos amarrados. Mas eu queria liberar uma palavra: esse fogo não vai te matar. Será que tem um profeta do seu lado para liberar uma palavra sobre a sua vida? Pega a mão desse querido e diga: essa prova não vai te matar, esse fogo não vai te matar. Assim como aconteceu com os jovens hebreus lançados lá dentro, o fogo não matou aqueles homens. Eu vou repetir: fogo não mata crente. Cadê você para entender? Esse é o glória. Fogo não mata crente, mas vai cortar as cordas que estão prendendo os seus pés hoje. Oh glória, cadê você para entender? Eu sei que essa aqui é uma igreja profética e tem fogo de Deus nesse altar hoje. Tem fogo de Deus no plenário da igreja. Está queimando hoje tudo que está te paralisando. Eu vou repetir: pés soltos hoje, pés soltos hoje, mãos soltas hoje. Vamos dar uma ordem para o reino espiritual: paralisar
paralisada até hoje, a partir de hoje, livre, livre, solta, solta. Se está livre, adora. Se está livre, celebra. Se está livre, marcha na terra, projeto. Paralisada, não, solta, solta, glória. Tá livre, porque um novo nível está sendo liberado. Hoje, o fogo que não te mata, te dá. Te mata. Não mata. Não vai morrer nessa fornalha. Esse fogo vai purificar, vai renovar. E quando você sair dessa situação, você estará num novo nível. Num novo nível. Oh, glória, eu vou liberar o que o Espírito me impele aqui, pastor Guilherme. Deus vai transformar essa dor em testemunho. Cadê você para liberar essa palavra para esse crente que entrou aqui hoje? Diga para ele: Deus vai transformar essa dor em testemunho. Eu quero ser profeta para liberar nessa quarta. Você vai poder liberar nesse altar, ou vai escrever uma carta, o pastor vai testemunhar aqui, ou a pastora, e você vai dizer: a dor virou testemunho. A primeira ação não dá certo. A primeira ação não dá certo. Por mais que ele tenha aumentado a luta, o povo continuava crescendo. Vou repetir. A luta aumentou, mas não impediu o crescimento do povo. Incomodado, ele toma uma segunda ação e ele chama agora as parteiras hebreias, para que no momento, dá uma ordem, para que no momento do parto das hebreias, se nascesse um menino, era para esse menino ser morto. Se nascesse uma menina, poderia ser preservada. Mas aqui não há nenhum ato de bondade de Faraó. Ele preserva as meninas. A ideia era preservar as meninas hebreias, para que elas crescessem, casassem com os egípcios e assim perdessem as suas identidades. Então a ordem para as parteiras é: nasceu menino, mata. Nasceu menina, separa, para que assim que elas crescessem, possa casar com os egípcios. Mas o texto vai dizer que as parteiras, está escrito lá, não dá tempo da gente ler, mas depois você lê, que é muito interessante esse texto. Vai dizer assim, pastora: as parteiras temeram mais a Deus do que a Faraó. Tem algo interessante lá, porque Faraó vai chamar as parteiras, cara, e agora vai ter um diálogo, no mínimo, curioso aqui, pastora Suzana. Porque imagina Faraó, o todo-poderoso do Egito, chamando as duas parteiras aqui, pastor, e falando assim: o que está fazendo lá? Não matou ninguém, está tudo vivo, está tudo nascendo. O que está acontecendo? Olha que assunto doido. Aí as parteiras vão dizer para Faraó: Faraó, eu gosto de imaginar. Imagina comigo aí, me ajuda. Não me deixa sozinha aqui não. Eu imagino as parteiras: Faraó, você não sabe não. As hebreias são diferentes das egípcias. Você está sentada do lado de uma mulher diferente. Dá uma olhada aí para ela. Olha aí para ela. É mais ou menos isso que elas vão falar assim, ó: Faraó, a gente chega lá, as hebreias já tiveram neném, já colocaram as águas para ferver, já lavaram as roupas, já fizeram a comida e já estão até no culto de quarta-feira adorando o Senhor. Não, pensa comigo aqui. Elas estão falando assim para Faraó: ó, Faraó, elas são diferentes das egípcias. Elas são vivas. Mas eu gosto dessa palavra aqui, diferente. Aí eu trouxe para o Aurélio, para tentar achar uma que eu me identifique. Aí tem lá assim, pastora Suzana, são estranhas. Aí tem uma até pior, mas eu não vou usar aqui hoje não, que é a primeira vez que eu estou vindo. Eu quero que o pastor Guilherme deixe eu voltar. Porque quando eu estou no meio de um povo que não é a primeira vez, eu gosto de falar assim, que pode aplicar assim: as hebreias são esquisitas. Dá uma olhada para o lado, se você tem intimidade com ela, porque você sabe o nível de esquisitice dela, você sabe. Não, olha aí o nível de esquisitice dela.
Ela é aquela amiga, aquela intercessora, aquela mulher de Deus, que a porta pode estar fechada, mas quando ela ora, Deus ainda abre portas, Ela pode estar no olho do furacão, mas quando você vai se aconselhar com ela, ela sempre tem uma palavra de vitória para liberar sobre as suas vidas. Gente, isso é no mínimo esquisito, né não, pastora? O negócio está pegando fogo, aí você senta aqui do lado dela, você pensa que ela vai passar o culto todinho quietinha, mas ela adora, ela celebra, ela glorifica. Deixa eu dizer, ela coloca a blusa rosa, sai de casa, e quando ela sai de casa em direção ao culto como esse, quem te rodeia, eu vou liberar essa palavra. Quem te rodeia, aquele povo lá que sabe a tua situação, você acha que eles falaram o quê? Eles falaram: lá vai a esquisita, a situação aqui está pegando fogo, mas ela não deixa de adorar o Deus que ela serve, ela não se paralisa. Oh glória, deixa eu fazer você entender uma coisa: a despeito de alguém que não rompe, não avança, a despeito de alguém que não sabe nem perder coisas, e essa hora, nesse momento, tem mulheres, pastor, e nós vamos liberar palavras aqui, que no próxima quarta-feira você não vai vir sozinha, você vai trazer mais uma. Eu quero dizer, tem mulheres nesse momento que, diferente de você, está dentro de casa a essa hora, Karen, maratonando uma série depressiva, chapada no Rivotril, porque parece que está viva, mas está morta. Mas olha você aqui viva, adorando a Jesus. Aí quem te rodeia e sabe das lutas que você enfrenta vendo estranha, tinha tudo para estar em casa, mas se mantém viva, vê se tem uma viva do seu lado, vê? Viva glorifica, viva adora, viva faz barulho de crente, oh glória! Viva! O plano das parteiras não dá certo também, e ele vai tomar uma terceira ação agora, que é dar uma ordem para todo o povo egípcio. Se um menino nascesse, era para pegar o bebê, menino, e lançar dentro do rio Nilo, e assim matar esse bebê afogado, essa criança afogada. Agora, sintetizando aqui para a gente aplicar algumas palavras, é nesse contexto, ou nesse cenário de sentença de morte, que aparece a história de Joquebede. Eu preciso só te informar que Moisés não foi o primeiro filho que Joquebede gera. Ela gerou o sacerdote Arão, primeiro sumo sacerdote de Israel. Ela gerou a profetisa Miriam, e ela gera Moisés, o libertador. Agora, olha que interessante, ela não esperou uma mudança de cenário, ou não esperou o cenário ser favorável para gerar. Há algo interessante no nome de Joquebede, eu gosto de liberar isso, que o nome de Joquebede significa Jeová é grande, Jeová é glória. Eu vou repetir, não me deixa sozinha não, diga comigo: Jeová é grande, Jeová é glória. Agora pensa comigo, o pai de Joquebede, quando a sua mulher engravida, vai gerar, ao dar à luz nasce uma menina, e a gente sabe que dentro desse tempo, dessa cultura, quando uma mulher gerava e não gerava um menino, nascia uma menina, não era bem visto, porque se criava uma expectativa, e uma mulher era considerada abençoada quando gerava um menino. Mas a mulher gera, ganha uma menina, ele olha para essa filha, nesse contexto de escravidão dentro do Egito, ele olha para a menina, pastor, em vez de muitos fizeram isso na Bíblia, externavam nos filhos os seus sentimentos de frustração ou impossibilidade, ele olha para a menina e coloca o nome dela de Joquebede. E quando ele coloca o nome da filha de Joquebede, cara, ele está dizendo para o reino espiritual: Jeová é grande, Jeová é glória. Ele está dizendo, o cenário não é favorável, não era isso que eu queria estar vivendo, mas Jeová é grande, Jeová é glória. Joquebede cresce, casa, e ela está nesse cenário de sentença de morte, e todas as suas gestações foi dentro desse cenário de morte. Então entenda que a ciência vai dizer que quando somos expostas a ambiente de dor, trauma, falência, angústia, guerra, dificuldade, as nossas emoções são afetadas. Alguém até atribui alguns tipos de câncer a condições emocionais. Entenda que a gente também sabe, os médicos dizem que quando a mulher engravida, tudo que a mãe sente, o feto também sente. Agora, olha que interessante, a sentença que estava sobre a casa de Joquebede era de morte, mas ela continuava gerando.
Eu vou repetir. A sentença que estava sobre a casa dela era de morte, mas ela continuava gerando. O texto vai dizer que ela gera. O bebê nasce e cresce. Vamos lá? Ela gera. O bebê nasce e cresce. Gerou, nasceu, cresceu. Gerou, nasceu, cresceu. Você pode profetizar sobre a vida desse querido que está com você no culto? Pode? Você tem comunhão com ele? Eu costumo dizer isso onde eu passo. Acostume-se com esse rosto aí. Você já até podia dar um sorrisinho para ela. Me ajuda aí. Se acostuma com esse rosto aí. Você vai passar a eternidade todinha adorando Jesus com ela lá no céu. Eu sei até que tem ruas de ouro lá, mas vai que ela é sua vizinha lá e você não quer nem cultuar aquela que... Pensa. Aí você vai liberar uma palavra para ela. Você vai dizer: sentença nenhuma vai impedir você de gerar. Oh glória, cadê alguém para entender? Tem ventres sendo abertos aqui hoje. Se estava obstruído, fechado por causa da sentença, tem um profeta do seu lado para liberar. Vai gerar, vai nascer e vai crescer. Eu vou repetir: vai gerar, vai nascer e vai crescer. Até porque o Deus do projeto Vida Nova, o Deus da tua vida, o Deus da minha vida, não é Deus de obras incompletas, não é Deus de obras inacabadas. Cadê você para liberar essa palavra? Aquilo que Deus começou na sua vida, na sua vida, na sua vida, na sua vida, aquilo que Deus começou na sua casa, aquilo que Deus começou na sua vida, não ficará incompleto. O que Ele começa, Ele termina. O Deus de obras incompletas, o Deus de obras completas, o Deus de obras completas é o Deus da tua casa, é o Deus da tua vida. Glória, glória. O texto diz, e eu costumo olhar para esse texto, pastora, e querer entender. Moisés nasce, e alguém vai dizer que uma das coisas que a gente mais espera depois que descobre a gravidez é, de repente, descobrir o sexo do bebê. Mas vamos entender que por muito tempo isso não foi possível. Eu acredito, e aqui quem já gerou, engravidou, vai poder concordar comigo, que a gente fica muito apreensiva, e tudo que a gente mais quer no momento do parto é ouvir o choro do bebê. Porque se nasce, se entra no trabalho de parto, nasce e chora, a gente entende que nasceu vivo e está saudável. Porque um dos apontamentos que nasceu e pode estar com um problema é quando o bebê não chora. Mas diferente daquele corinho assim no TikTok que fala: o Joquebede, Moisés não vai morrer. Já passou a ouvir o choro do bebê. Moisés nesse momento não podia chorar. Vamos lá? Deixa eu ver fazer você entender. Nesse momento aqui, eu não sei como o Joquebede fez, pastor. Eu acredito que foi o céu que colocou ou adiantou Joquebede dentro dessa tenda. Vou melhorar isso aqui. Ela gera, Moisés nasce. Se o bebê chora, ia denunciar para fora o que tinha dentro da tenda. Vamos lá, vou melhorar isso aqui. Joquebede gera, ganha o neném. Nesse momento no Egito, tá todo mundo de espreita. Se ouvisse um choro de bebê, pega o bebê, entra na tenda, pega o bebê, arranca da mão da mãe e joga no Nilo. Essa era a ordem. Então, diferente do corinho, do louvor, Moisés nasceu, mas não pôde chorar. Agora, eu tive 2 exemplares em casa. Uma das coisas impossíveis na vida é fazer um bebê não chorar. Não, a gente veio com uma prima minha ganhou neném, bonitinho, igual o seu menino assim, coisa mais linda, mas a gente brinca, cheira, beija, mas quando chora a gente devolve, né? Já passei dos meus problemas, tá lá, tem 15 e uma tem 11, os problemas agora são outros, mas quando chora a gente devolve. Agora, o que fazia Joquebede? Conseguir fazer com que Moisés não chorasse e assim mantesse em segredo o que estava acontecendo dentro da tenda. Era o céu que adiantava Joquebede dentro desse ambiente. E eu queria liberar essa palavra na vida de alguém aqui. Você não vai ser pega de surpresa. Eu vou repetir. Deus está aqui, gente. Você não vai ser pego de surpresa.
Você não vai ser pega de surpresa. O céu hoje vai te adiantar dentro desse ambiente. Cadê você para entender? Antes de Moisés chorar, pastora Suzana, Joquebede já estava de pé, de pé, de pé. Cadê alguém para entender o que o céu está liberando? Suporta o tempo do silêncio. Suporta o tempo do silêncio. O céu está adiantando você hoje, para você não ser pego de surpresa e proteger o propósito. Eu vou repetir: Deus vai te adiantar, para que você tenha condição de proteger o propósito. Cadê você para entender? Quer falar, quer expor, quer contar, mas eu estou vindo lá de Xerém para dizer: suporta o tempo do silêncio, porque o silêncio protege o propósito. Cadê alguém para entender? É tempo de limitar os acessos. Tem gente sentando na mesa que deveria ter sido recebido lá no portão. Cadê alguém para entender? Ah, Deus hoje está limitando os acessos. O silêncio protege o propósito. Está contando para quem não deveria contar. Está dando acesso a quem deveria ser recebido lá fora. Mas Deus vai te dar discernimento nessa noite. Deus está aqui, pastor Guilherme. Deus hoje vai te dar discernimento. Joquebede está aqui, escondeu, guardou, protegeu. Fé para gerar, fé para guardar, fé para proteger. Mas o texto vai dizer que chegou uma hora que não deu mais para esconder. Não. Chegou uma hora que ela até tentou esconder, mas rompeu. E a gente sabe, pastora Suzana, que aquilo que Deus esconde, ninguém acha. Mas quando Ele decide mostrar, ninguém esconde. Eu vou liberar o que o céu está liberando aqui nesse altar, nessa noite. Tem currículos que até hoje estavam escondidos, mas não é que o céu resolveu mostrar. Tem nomes que até hoje estavam escondidos, e não foi para sua vergonha, foi o céu te preservando. Mas o tempo de aparecer chegou, chegou, chegou. E aquilo que Ele mostra, ninguém esconde. Oh glória! O texto vai dizer que não deu mais para esconder. Ela faz um cesto de junco, coloca o bebê, e agora vai colocar nas margens do rio. Vamos lá? Ela colocou o cesto de junco aonde, gente? Nas margens do rio. A filha de Faraó decide descer para se banhar, junto com as suas servas. O texto está lá, está escrito que a filha de Faraó estava se banhando no rio, enquanto as suas servas passeavam nas margens do rio. Joquebede colocou o cesto aonde? Nas margens. As meninas estão passeando aonde? Nas margens. Então vamos pensar que essa caixa agora aqui é o cesto de Moisés. Aí as meninas estão aqui passeando. Passeia parado, gente? Está escrito lá, passeando. Passeia parado, gente? Vamos pensar, né? Passeando. Passeia, volta, anda. A filha de Faraó está lá no rio tomando banho, imagina. Aí de repente ela, o que é isso aí perto de vocês? Eu gosto de entrar na mensagem. Pensa aqui, as meninas, onde? Cadê? O que é? Isso aí. Isso aí que até agora vocês não viram, mas eu já vi. Cadê alguém para entender? Sobre as servas, pastor Guilherme, também repousava uma ordem. Achou um menino, pega e mata afogado no rio. Se elas abrem o cesto, iam ver o menino, pegou, já estava no rio, matou. Acabou a história de Moisés.
Agora eu vou te liberar aqui o que aconteceu um pouquinho antes. Joquebede teve fé para cuidar, fé para gerar, fé para proteger, mas teve que ter muita fé, pastora Suzana, para deixar nas margens do rio. Porque enquanto está na nossa mão, a gente tem uma sensação de controle. Mas Deus às vezes vai exigir da gente lançar sobre as águas. E eu vou dizer uma palavra: todas nós, sem medo de errar, temos um Moisés que foi necessário lançar nas águas. Agora entenda, quando ela colocou o cesto na margem do rio, pastora Suzana, saiu da mão dela, mas não saiu da mão de Deus. Ah, cadê você para me ajudar? Cadê você? Com muita autoridade, pega a mão dessa querida e diga para ela: até saiu da tua mão, mas da mão de Deus, não, da mão de Deus não saiu. Está guardado, está escondido. Cadê você para entender que nesse momento agora aqui tem alguém sendo guardado por Ele? É a bala que não encontra, é o homem mau que se desvia, porque pode ter saído da tua mão, mas da mão do Deus que você serve não sai. Aqui saiu da mão de Joquebede. Se caísse nas mãos das servas, a sentença de Moisés seria morte, o fim de Moisés seria morte. A filha de Faraó vai ver o cesto, e só então as meninas vão enxergar o cesto. Ela vai dizer: traz para mim. Nem abre, só traz para mim. Não vai cair na mão errada. Não vai cair na mão errada. Eu vou liberar uma palavra. O teu projeto, o teu sonho, o teu milagre não vai cair na mão de quem não tem condição de manter ele vivo. Eu vou repetir. Deus não vai dar acesso à tua casa, à tua vida, à vida dos teus filhos, a quem não tem condição de manter o milagre ou o projeto vivo. Vem para a mão da filha de Faraó. O texto vai dizer que ela abre o cesto. Vem para cá, pastora Suzana, a gente termina agora, me ajuda aqui. Não vou ficar passando e fazendo teatro sozinha aqui não, me ajuda um pouquinho. A filha de Faraó pega o cesto. Fica aí, pastora, só um pouquinho. Pegou o cesto. Ela abre o cesto e o texto vai dizer que ela é movida de compaixão. E quando ela abre o cesto, está escrito lá. Você não vê Moisés chorando em momento nenhum do capítulo. Mas quando ela abre o cesto, o menino chorou. Eu fico imaginando, pastora Suzana, que quando ele nasceu, Deus fez assim, ó. Mas quando ela abriu o cesto, Deus falou: chora, chora. Ela é movida de compaixão, íntima compaixão pelo menino. E ela só diz isso, Karen: este é um dos filhos dos hebreus. Mas se você ler lá o capítulo, vai dizer que quando Joquebede deixou o cesto, a irmã de Moisés não saiu de perto. Ficou vendo o que queria acontecer, qual seria o desfecho de Moisés. Aí a filha de Faraó, que está lá no rio, no momento de intimidade, tomando banho, acha o cesto. Aí do nada, quando ela abre o cesto, que ela é movida de íntima compaixão, e ela só fala isso assim: pastor, esse é um dos filhos dos hebreus. A menina do nada, pastor, do nada. Essas meninas de igreja, essas crianças de igreja esquisitas mesmo, olha só. Não, só tem na minha, essas crianças que ficam assim, ó. Ou então olha para trás e fica assim. Sabe de tudo que aconteceu no culto. Ela era filha de quem, gente? De Joquebede. Ela era filha de quem, gente? De Joquebede. Ela estava no ambiente certo e na hora certa. Mas de nada adianta estar no ambiente certo e na hora certa e não saber falar o que é certo. Ela está no ambiente quando a mulher, a filha de Faraó, a princesa, é tomada de íntima compaixão pelo bebê. Essa menina aparece do nada ali. Eu imagino, eu gosto de imaginar, me desculpa, mas o pastor não sei se vai deixar eu voltar, mas eu gosto de imaginar a filha de Faraó com cesta aqui, o menino chorando, e na hora que ela falar: é um dos filhos dos hebreus, a menina do nada fala: quer?
Assim que começa lá, quer que vá chamar entre as hebreias uma ama para cuidar dele. Você imagina a menina aqui, a princesa, tomada de íntima compaixão, envolvida aqui por esse sentimento. Em momento algum ela falou, vou cuidar dele, vou ficar com ele. Ai, quero para mim. Ela só falou, não é esse um dos meninos lá, dos filhos dos hebreus? Aí a menina do nada, cara, vai falar assim, quer que vá? Eu imagino a princesa fazendo assim, ui, tudo você saiu, garota. Mas ela não fala nada. A menina vai falar isso tudo aqui, pastor Zana. Quer que vá chamar entre as hebreias uma ama para cuidar dele? A princesa só fala isso aqui, pastor. Vai. Eu gosto de pensar que quando ela mandou a menina aí, ela deve ter pensado assim, que eu arrumei da minha vida? Eu nem queria muito esse garoto, agora vou ter que cuidar dele. Porque uma mulher, no ambiente certo e sabendo o que falar, muda destinos. Eu queria profetizar sobre a sua vida. A despeito de tudo aquilo que você tem falado, Deus hoje vai te dar uma palavra estratégica. Eu vou repetir, não vai ser o pastor, não vai ser a pastora. Dentro desse ambiente, Deus vai usar você para liberar uma palavra estratégica que vai mudar destinos. Talvez até ali o destino de Moisés seria a morte, mas por causa de uma mulher posicionada e sabendo o que falar, o destino foi alterado e aquilo que era para morte vai ter vida, vai. Agora o texto vai dizer, é aqui que a pastora entra, o texto vai dizer que ela falava chamar. Aí o texto está dizendo assim, e foi a menina e chamou a mãe do menino. Foi e chamou a mãe do menino. Está escrito lá, pastor. Foi e chamou a mãe do menino. Você acha que ela saiu dali gritando, mãe do menino, mãe do menino, mãe do menino? Ou ela saiu dali gritando, Joquebede, Joquebede, Joquebede? E a gente sabe que Joquebede é Jeová é grande. Jeová é santo, Jeová é grande. Imagina Joquebede dentro de casa, na expectativa do que ia acontecer com Moisés. Talvez esperando Miriam voltar e dizendo, morreu, afogou, descobriram, mataram. Mas Miriam está vindo aí. Cadê alguém para entender? Miriam está vindo aí. E a notícia não é de morte. Oh, glória a Deus, cadê você para entender? A notícia não vai ser de morte, a notícia é de vida. Joquebede agora vai receber Miriam e vai dizer, a princesa está te chamando. É a princesa agora. Joquebede, agora você é Joquebede. Aí está Joquebede lá. Joquebede chega. Fazer aquele percurso não foi nada fácil, pastor. Um dia ela fez esse percurso com a mão vazia. Está voltando de mão vazia. A filha de Faraó chega para ela agora. E eu queria que você ficasse de pé para a gente terminar agora junto. Pega uma menina dessa aí e fica pertinho dela. E enquanto a gente libera a profecia aqui, vai liberando sobre a vida dela também. A princesa vai agora dizer para Joquebede, toma, leva e cuida. Não, me ajuda. Veio com a mão vazia, mas está voltando com a mão cheia. E debaixo agora de uma ordem, pastora. Toma, leva e cuida. Vai voltar para tua mão. Eu vou repetir. Vai voltar para tua mão. Eu não sei o que você deixou, mas o tempo de restituição vai se estabelecer na tua vida. Vai voltar para tua mão, mas vai voltar debaixo de honra. Tem alguém para ser profeta? Tem intercessor aqui nessa noite, tem profeta aqui nessa noite. E diga para ele, mão vazia nunca mais. Vai voltar para tua mão e vai voltar debaixo de honra. Deus está aqui, pastora Suzana.
Não termina aí, pastor. Ela ainda vai dizer assim, se pudesse, se fosse hoje, no tempo de hoje, com os recursos de hoje, ela ia dizer, toma, leva e cuida. Seu olho é bonito. Aqui, toma, leva e cuida. E se fosse o dia de hoje, ele ia falar assim, pastor Rosana, e me passa o seu Pix. Porque para cuidar dele, eu vou te dar o teu salário. Ah não, me ajuda. Me ajuda com muita autoridade. O céu está aqui, gente. E palavras liberadas nesse altar viram sentenças. Viram. Oh glória, Deus traz à existência tudo isso que o altar está liberando hoje. Diga para ela, diga para ele, diga. O céu vai ser o patrocinador desse projeto. Não, eu vou repetir. O recurso vai vir de Deus. Sem recurso não fica. O Deus que deu o sonho vai ser o patrocinador. Ai, ó glória, ó glória, ó glória. Sem recurso não fica. A gente termina agora. Ah, Deus está aqui. Você está sentindo uma graça de Deus sobre essa casa? Voltou para a mão dela, pastor. Mas voltou com honra. Vai voltar com a tua mão e vai voltar debaixo de honra. Um dia naquela margem, naquele rio, pastora Suzana, Joquebede desceu e colocou aquele menino. Naquele dia, pastor, ela depositou naquele rio um menino escravo. Mas no dia que voltou para a mão dela, voltou um príncipe libertador. O Deus que muda destinos está no projeto da 25 de agosto hoje. Eu não posso ir aí, a pastora não dá conta de ir aí. Mas se você pode, pegue a mão dessa querida e com muita autoridade nós queremos liberar. Destinos estão sendo alterados hoje. Destinos estão sendo alterados hoje. Saiu da mão dela um menino escravo, mas quando o céu devolveu, Karen, devolveu um príncipe libertador. Maraia. Oh glória, oh glória. Deixa eu entender, pastora Suzana, que ela só queria o filho vivo. Eu vou repetir. Ela só queria o filho vivo. Mas o Deus de surpresa ainda é o Deus da minha e da sua vida. Não, aquilo que alguém está colocando ponto final. Eu quero ser profeta para liberar. Tem surpresa de Deus chegando na tua história. Tem surpresa de Deus chegando na tua história. Eu vou liberar uma palavra. Deus tem mais, Deus tem mais. Deus vai surpreender as suas expectativas. Eu sei que eu estou numa igreja profética e eu queria liberar. Aumenta o nível, aumenta o nível, aumente as expectativas. Deus vai te surpreender. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Destinos destravados. Agora. Oh glória. Prognósticos alterados agora. Sentenças alteradas agora. Eu não sou conduzida por sentença de morte. Eu estou debaixo de uma palavra profética. Agora, se você pode, com muita autoridade, coloque a mão na sua mente agora. Eu quero declarar ainda
que antes de Joquebede guardar a tenda, antes de Joquebede ser guardiã do seu lar, antes de Joquebede ser guardiã dos seus filhos, ela guardou a sua mente. Vou repetir. A sentença não entrou no coração de Joquebede. A sentença não entrou na mente de Joquebede. Porque nós não somos conduzidas ou conduzidos por sentenças, prognósticos e diagnósticos. Nós caminhamos debaixo de uma palavra. 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 Oh glória. E eu quero declarar que tudo que o altar liberou hoje se manifestará na sua vida. Eu sei o nome da pastora Suzana. Se você sabe o nome dessa querida que está do seu lado, libere essa frase comigo. Tudo que o altar liberou hoje se manifestará na vida da pastora Suzana, se manifestará na vida do pastor Guilherme, se manifestará no projeto do 25 de agosto, se manifestará, se manifestará. Oh glória, o Deus que quebra sentenças e muda destinos está aqui hoje no projeto. Aplauda o Senhor.